Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema, olha, essencial do nosso processo civil, a tutela provisória. Isso aí. Vamos olhar como ela ficou depois do Código de Processo Civil de 2015, né? Uhum, A gente tem aqui um material bem detalhado para nos guiar uhum. e o nosso objetivo é, assim, desmistificar mesmo essa ferramenta. Entender o que ela é, por que existe e como ela funciona para garantir que a justiça seja efetiva, que não chegue tarde demais, né? Exatamente. É, a tutela provisória, ela nasce muito dessa necessidade de responder à demora do processo, né? Que a gente sabe que às vezes acontece. Sim, amorosidade. Pois é. E aí o desafio é esse: como é que a gente protege um direito que parece provável, que está correndo risco, mas sem atropelar as garantias, né? Uhum. Sem ferir a segurança jurídica. É um equilíbrio delicado que a tutela provisória tenta, vamos dizer, alcançar. Entendi. Então, basicamente, é uma decisão que o juiz dá antes da hora. Antes da decisão final, baseada numa análise mais rápida, talvez? Isso, perfeito. A gente chama isso de cognição sumária. É uma análise mais superficial, preliminar, não é aquela análise profunda do final do processo. O próprio artigo 294 do CPC já dá o caminho das pedras, né? Ah, o 294? É. Ele diz que ela pode se basear ou na urgência ou na evidência. Pensa assim, é um jeito de impedir que o tempo prejudique o direito que está lá sendo discutido. Certo. Urgência de um lado, evidência do outro. Qual a grande diferença, assim, de lógica entre elas? Olha, o ponto central é o foco. Na tutela de urgência, está lá no artigo 300, você precisa de duas coisas juntas. Primeiro, a probabilidade do direito. É o tal do fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, né? Aquela impressão de que o direito existe mesmo. Uhum. E, junto com isso, o perigo de dano ou o risco de que a decisão final não sirva para nada se demorar muito. É o periculum mora, o perigo na demora. Tem que ter os dois. Probabilidade mais perigo. Exato. Já a tutela de evidência, lá no artigo 311, é diferente. Ela foca só na probabilidade do direito, mas tem que ser uma probabilidade muito alta, muito forte. Ah, então não precisa do perigo? Não precisa comprovar a urgência, o perigo na demora. A lei parte do princípio que, em algumas situações bem específicas, o direito é tão claro, tão evidente, que seria injusto fazer a pessoa esperar o processo todo, mesmo sem um risco iminente ali comprovado. Interessante essa lógica. E voltando para a urgência. Ainda tem uma divisão dentro dela, certo? A tal da antecipada e da cautelar. Como é que funciona isso? Isso, tem essa subdivisão importante. A escolha entre uma e outra é bem estratégica, sabe? A tutela de urgência antecipada, o nome já diz, né? Ela antecipa, adianta uma parte ou até tudo daquilo que a pessoa está pedindo no final. Ela já entrega o bem da vida, digamos assim. Exatamente, ela tem esse caráter satisfativo. Você já recebe algo do que pediu. Mas, atenção, tem um limite importante no artigo 300, parágrafo 3º. Qual seria? A irreversibilidade. Se, à medida que o juiz der, for algo que não dá para voltar atrás caso lá na frente se decida o contrário, aí não pode conceder. Imagina, sei lá, mandar demolir uma casa. Não dá para desdemolir, né? Pois é. Então, se for irreversível na prática, a tutela antecipada não cabe. Agora, a tutela cautelar é diferente. Ela não entrega o pedido principal. O objetivo dela é conservar, proteger, assegurar que o resultado final do processo seja útil. Ah, tipo proteger um bem que vai ser discutido. Isso, ou garantir uma prova, proteger uma pessoa, Uhum. ela tem um caráter mais de segurança, de conservação. Então a escolha depende muito do que se quer naquele momento e dos riscos, inclusive essa questão da irreversibilidade da antecipada. Entendi. Agora, sobre a tutela de evidência, você disse que dispensa a urgência. Isso é bem contraintuitivo, talvez, porque a gente sempre associa a medida rápida com urgência. É uma mudança de chave interessante, né? O legislador pensou: olha, tem casos em que o direito da pessoa é tão, mas tão provável que a própria demora normal do processo já seria uma injustiça, mesmo sem um perigo concreto ali piscando. E quais são esses casos?
Quando que o direito é considerado assim tão evidente? O artigo 311 lista as hipóteses. São 4 situações principais. Primeiro, quando fica muito claro que o réu está abusando de um direito de defesa, só enrolando mesmo, sabe? Com propósito protelatório. Defesa abusiva. Quando tudo que a pessoa alega pode ser provado só com documentos, e já existe uma tese firmada sobre o assunto em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ou seja, a jurisprudência já está mais do que pacificada naquilo. Ah, e não tem muito o que discutir, né? Se for um pedido para reaver uma coisa, tipo um bem, e isso está baseado num contrato de depósito comprovado por documento. É bem específico. Entendi. E o quarto caso? Quando a petição inicial já vem com prova documental muito forte e o réu, na defesa dele, não consegue apresentar uma contraprova que gere uma dúvida séria, razoável. Parece que o caso já tá meio ganho desde o início, né? Quase isso. E um detalhe importante: nesses casos 2 e 3, da tese firmada e do depósito, o juiz pode dar a tutela de evidência liminarmente. Liminarmente? O que isso significa? Significa que ele pode conceder antes mesmo de ouvir o réu, logo de cara, porque a evidência ali é considerada muito forte pela lei. Nossa, isso é bem forte mesmo. E essas tutelas todas de urgência, de evidência, uma vez que o juiz dá, elas valem para sempre? São definitivas? Não, de jeito nenhum. O próprio nome já diz, provisória. O artigo 296 reforça isso. Elas são, por natureza, provisórias. Podem ser revistas, modificadas, revogadas a qualquer tempo durante o processo. Ah, então não é para confiar 100% que acabou ali? Não mesmo. Elas também são instrumentais, como diz o artigo 297, ou seja, elas servem ao processo principal, não existem por si sós. E o juiz tem um poder geral ali para determinar as medidas que ele achar melhores para cada caso. E ele precisa explicar por que deu a tutela. Sempre. O artigo 298 exige. Toda decisão sobre tutela provisória tem que ser motivada, o juiz tem que dizer por que está concedendo ou negando, e a competência para decidir, via de regra, é do juiz que está cuidando da causa principal, lá no artigo 299. Certo. E se der errado? Se a pessoa consegue a tutela e depois perde o processo? Aí entra um ponto crucial, a responsabilidade objetiva. Está lá no artigo 302. Quem pediu e conseguiu a tutela, mas depois a decisão final foi contrária, ou se a tutela for revogada por algum motivo, responde pelos prejuízos que causou para outra parte. E não precisa nem provar que agiu de má fé. Não precisa provar culpa nem má-fé. A responsabilidade é objetiva. Basta o dano e o fato de que a tutela não se confirmou no final. É um risco que se corre ao pedir. Justamente por isso o juiz pode exigir uma caução. Caução, uma garantia. Isso, uma garantia, que pode ser em dinheiro, um bem, para assegurar o ressarcimento desses possíveis danos. O artigo 300, parágrafo 1º, prevê essa possibilidade para dar mais segurança para quem sofre os efeitos da tutela. Faz sentido. E tem uma coisa que se fala muito, que parece ser uma grande novidade do Código de 2015, a tal da estabilização. O que é isso, afinal? A estabilização, essa foi, sem dúvida, uma das grandes inovações. Mas atenção, ela só se aplica para um tipo específico de tutela, a antecipada, pedida em caráter antecedente. Antecedente, como assim? É quando você entra com a ação pedindo só a tutela antecipada primeiro, antes mesmo de formular todo o pedido principal. Você diz para o juiz, olha, preciso disso urgente, depois eu completo o resto. Ah, entendi. Uma urgência tão grande que o pedido principal vem depois. Exato. E aí vem a mágica da estabilização. Se o juiz concede essa tutela antecipada antecedente e o réu é citado e não recorre da decisão, ele não entra com o recurso, que seria o agravo de instrumento, né? Isso mesmo. Se o réu não apresenta o agravo de instrumento contra aquela decisão que concedeu a tutela, a decisão se estabiliza. Os efeitos dela se tornam estáveis. Mas vira coisa julgada? Acaba o processo ali? Não é bem coisa julgada no sentido técnico, mas o processo principal, aquele que viria depois para discutir o mérito a fundo, pode nem precisar ser iniciado. A situação fica resolvida com base naquela decisão provisória que se tornou estável. Nossa, e essa decisão estabilizada nunca mais pode ser mudada? Pode, mas não naquele processo que se extinguiu.
Quem quiser rever aquela decisão estabilizada tem que entrar com uma ação própria, uma nova ação, dentro do prazo de 2 anos. É um mecanismo que busca muito a celeridade, a economia processual, resolver logo a questão quando não há resistência inicial do réu contra a medida urgente. Realmente, parece uma mudança bem significativa na dinâmica do processo. Então, resumindo as grandes novidades do CPC 2015 nessa área, o que você destacaria? Olha, eu diria que foram 3 grandes saltos. Primeiro, essa unificação do regime das tutelas de urgência. Antes era uma confusão. Tinha um processo cautelar separado, agora está tudo mais integrado, sob o guarda-chuva da tutela provisória. Simplificou, então. Bastante. Segundo, a criação formal da tutela de evidência como uma categoria autônoma, com hipóteses próprias, desvinculada da urgência. Isso foi um reconhecimento importante da força de certos direitos. Uhum. E terceiro, claro, um Instituto da Estabilização da Tutela Antecipada Antecedente. É uma aposta forte na celeridade e na resolução mais rápida de conflitos onde há urgência e pouca controvérsia inicial. São ferramentas que buscam, no fundo, mais efetividade e racionalidade para o sistema. Tentar fazer o tempo ser um aliado e não um inimigo da justiça. Fica bem claro, então, que a tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência antecipada ou cautelar, é um arsenal, né? Um conjunto de ferramentas vitais que o CPC 2015 oferece para que o direito não se perca pelo caminho enquanto o processo anda. Sem dúvida alguma. É fundamental para dar efetividade. E isso, sabe, até nos leva a uma reflexão interessante. Qual seria? Pensando nessa busca intensa por celeridade, por respostas mais rápidas, e especialmente com a introdução da estabilização, onde uma decisão que nasceu para ser provisória pode ganhar autonomia, pode resolver a questão sem precisar de todo o processo principal depois. Até que ponto a gente não está, na prática, remodelando um pouco a nossa ideia tradicional de julgamento final, de coisa julgada, e aquela segurança jurídica que a gente sempre associou a uma análise super aprofundada? É uma pergunta profunda. A estabilização meio que cria uma verdade processual mais rápida, mas talvez menos definitiva. É algo para a gente pensar, né? Sobre os rumos do processo civil contemporâneo, esse equilíbrio entre rapidez e segurança, entre resolver logo e ter a certeza absoluta. Não tem resposta fácil, mas é uma consequência importante dessas inovações. Excelente ponto para a gente refletir. Bom, acho que conseguimos desempacotar bem a tutela provisória hoje. Acho que sim, foi uma boa conversa. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. E a você que nos ouviu, esperamos que esta análise tenha sido útil para os seus estudos. Foi um prazer. Continue acompanhando o Concurseja para mais conteúdos como este. Temos sempre novas aulas e discussões aqui no canal para ajudar na sua preparação. Até a próxima!